e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Como nós dissemos no primeiro estudo, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. Eu estou aqui para mostrar através das escrituras sagradas que tudo que eles mostraram até hoje, que tudo que eles ensinaram até hoje são doutrinas heréticas e malignas. Como nós falamos no primeiro estudo, nós falamos sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Nós provamos que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho é Yahushua. Nesse estudo nós estaremos falando sobre a hierarquia dentro da igreja. Portanto, se você é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, você não pode deixar de assistir esses vídeos que nós estamos lançando no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia dentro da igreja. Muitos pensam que essa doutrina é algo bíblico, mas na verdade essa doutrina é maligna. Ela vem de Satanás e através das escrituras nós vamos estar provando isto. Portanto, se você tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar neste estudo. Gostaria de estar lendo no livro de Marcos capítulo 10, versículo 41. Nós estaremos começando por este versículo. Aqui diz assim: ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Yahushua lhes disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim, ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, aqui nós vemos o Messias dizer: os governantes da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não haverá tal coisa. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Portanto, aqui o Messias nos mostra que lá no governo da terra existe uma hierarquia, mas no nosso meio não pode haver tal coisa. Ele nos mostrou que lá o presidente governa sobre o governador governa sobre o deputado governa sobre o prefeito governa sobre o vereador. Mas ele disse: no meio de vós não será assim. Pelo contrário, os maiores serão servos dos menores. Portanto, hoje nós vemos que lá existe uma hierarquia. Na polícia também existe uma hierarquia. Mas no nosso meio ele disse: não pode haver tal coisa. Por quê? Porque ele, sendo o mestre, era ele quem servia os apóstolos. Era ele quem servia os menores. Este foi o exemplo que ele nos deu. Ele nos mostrou que no nosso meio não pode haver uma hierarquia. Mas como foi que surgiu essa hierarquia dentro da igreja? Essa coisa maligna? Essa hierarquia surgiu em volta de uma confusão que os líderes fizeram entre a palavra presbítero e a palavra pastor. Na verdade, a palavra pastor não existe. Existe a palavra apacentador. A palavra pastor vem do latim e essa palavra significa voz de Satã. A palavra no original é apacentador. E Yahweh é o nosso apacentador e nada nos faltará. Essa é a tradução original. Portanto, nós podemos dar continuidade com este estudo. Essa doutrina da hierarquia dentro da igreja é algo maligno. Ela surgiu em torno da palavra presbítero e pastor. Os homens começaram a achar que o apacentador era um e o presbítero era outra pessoa. Foi daí que começou a se criar uma hierarquia. Eles começaram a achar que a palavra presbítero, apacentador e bispo eram palavras que se dirigiam a cada classe de pessoas diferente. Mas não é isso que acontece.
Gostaria de estar lendo no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17. Você que tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar. Atos, capítulo 20, versículo 17, diz assim: De Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os presbíteros daquela igreja. Aqui em Atos, capítulo 20, versículo 17, nós vemos o apóstolo Paulo mandando chamar os presbíteros de Éfeso, pois ele queria ter uma conversa com eles. Por que Paulo mandou chamar os presbíteros e não mandou chamar o pastor daquela igreja? Porque não existe esse negócio de colocar um homem só na frente da obra para liderar os demais irmãos. Essa doutrina é maligna. Na igreja primitiva não existia um homem que encabeçava os demais homens. A igreja da época dos apóstolos era dirigida por um conjunto de presbíteros. É isso que eu gostaria de estar lendo para você agora, para que você possa entender com clareza que não existe essa questão de colocar um homem como pastor da igreja, como líder da igreja. Isso é antibíblico. A igreja era governada por um conjunto de presbíteros, pois o apacentador, o líder da igreja, chama-se Yahushua, o Messias. Gostaria de estar lendo no livro de Atos, capítulo 14, versículo 23. Aqui diz assim: Em cada igreja designaram presbíteros, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos a Yahweh, em quem tinham crido. Portanto, aqui nós podemos ver que os apóstolos consagravam presbíteros em cada igreja. Eles consagravam presbíteros para que os presbíteros cuidassem da igreja naquela localidade. Gostaria de estar lendo mais um versículo no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Aqui diz assim: Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade. Nessa passagem nós vemos que os apóstolos consagravam presbíteros em cada igreja ou em cada cidade, porque em cada cidade havia apenas uma igreja. Mas a questão é a seguinte: eles não consagravam pastores, eles consagravam presbíteros, para que os presbíteros tomassem conta daquela igreja naquela localidade. Portanto, nunca foi consagrado um homem para tomar conta de uma igreja. Isso é antibíblico. Quando um homem quer ser o pastor, quer ser o líder daquela igreja, ele está querendo assumir o lugar do Messias. Ele está querendo encabeçar o corpo do Messias. E isso é antibíblico. O único líder, o único apacentador da igreja hoje é Yahushua, o Messias. Portanto, a questão da hierarquia surgiu em volta de uma confusão feita em cima da palavra presbítero e bispo. Quando nós lemos no livro de Atos, ali nós vemos que Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Mas embaixo no versículo 28, ali diz que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear, ou seja, para apacentardes, essa é a tradução original, para apacentardes o rebanho de Yahweh. Portanto, os presbíteros e os bispos são uma só pessoa. Nós não podemos dividir os dois para criar uma hierarquia dentro da igreja. Foi isso que os homens fizeram. Eles separaram os presbíteros dos bispos e os bispos dos anciões, dos evangelistas e dos mestres. Eles fizeram isso para criar-se uma hierarquia dentro da igreja. Mas isso é antibíblico. Portanto, nós podemos estar lendo em Apocalipse agora, capítulo 2, versículo 6, para que nós possamos ver a origem dessa hierarquia dentro da igreja. Quando foi que se deu a origem dessa hierarquia dentro da igreja? No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, ali diz que foi enviado 7 cartas para 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas representavam as 7 eras que a igreja iria passar na face da terra. E conforme fosse passando as eras, a igreja iria sofrer uma degradação tremenda. Foi por isso que essa hierarquia maligna entrou-se para dentro da igreja. Essa hierarquia é uma origem da degradação da igreja. É uma corrupção do que aconteceu com a igreja de Pérgamo. E nós estaremos vendo isso.
Portanto, eu gostaria de estar lendo em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Aqui diz assim: tens de bom, contudo detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Aqui nós vemos o Messias dizer, nós vemos o Messias parabenizar a igreja de Éfeso, dizendo que eles rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, a qual ele também detestava. Mas o que significa nicolaítas? Os pastores não têm explicado isso para você, meu irmão. Por quê? Porque eles não querem mostrar o que significa realmente nicolaítas. Nicolaítas eu gostaria de estar te mostrando agora no placar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você possa entender com clareza. Porque nas denominações você não vai ver isso. Porque os pastores tentam esconder isso dos membros. Eles dizem que os nicolaítas foi um grupo herético que surgiu na história, muitos anos atrás. Mas isso é antibíblico. Em nenhum livro de história diz tal coisa. Gostaria de estar mostrando para você o significado realmente de nicolaítas. Aqui diz assim, nicolaítas, Apocalipse 2:6 e Apocalipse 2:14-15. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. A palavra Nicolaus se divide em duas palavras, Nico e Laus. Essa é a origem da palavra Nicolaus. Ela se divide em duas palavras, Nico e Laus. E essas duas palavras no grego têm um significado. Nico significa sujeitar e Laus significa os leigos, o povo comum. Portanto, a palavra Nicolaus significa sujeitar os leigos, sujeitar o povo comum. Isto é a origem da hierarquia que estava surgindo na igreja de Éfeso. Estava se criando um clero, criando-se uma hierarquia para subjugar os leigos. Quem são os leigos? Os leigos são os membros que ficam no banco. Quem é o clero? O clero são aqueles que ficam em cima do púlpito, todo engravatado. Eles dominam sobre os leigos. Eles governam sobre os leigos, sobre a classe que não tem entendimento algum. Portanto, a palavra nicolaítas significa subjugar os leigos, dominar o povo comum, ascender-se sobre este povo. Portanto, isto era uma hierarquia que estava surgindo na igreja de Éfeso. Mas só que a igreja de Éfeso não aceitou essa doutrina, não aceitou esse clero no seu meio. Eles correram com a hierarquia do seu meio. E aí o Messias os parabenizou. Ele disse, vocês estão de parabéns. Os parabenizou. Ele disse, vocês estão de parabéns. Vocês não aceitaram essa hierarquia no vosso meio. Essa doutrina, eu odeio essa doutrina. Eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Por quê? Porque ele nos ensinou que os governos da terra governam sobre os menores com autoridade. Mas no meio de vós não haverá tal coisa. Portanto, a igreja de Éfeso estava de parabéns. Mas o que aconteceu com a igreja de Pérgamo? Ela se corrompeu. Ela aceitou a doutrina dos nicolaítas. Eu gostaria de estar lendo no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. A igreja de Pérgamo se corrompeu. Aqui diz assim: tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel. O versículo 15. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Isso aqui foi por volta do ano 315 ao ano 480. Ali surgiu-se a doutrina dos nicolaítas. Ali aquela igreja corrompeu-se, recebendo os nicolaítas no seu meio, recebendo a hierarquia no seu meio. Foi quando o Papa assumiu o título de Pontifex Maximus. Ele passou a ser o líder da igreja. Ele passou a ser o cabeça da igreja. Ele leva na sua roupa vigário general Deus em terra, substituto geral de Deus na terra. Ele leva no seu boné vigários filhos Deus, substituto do Filho de Deus. Ele assumiu e encabeçou a igreja. E ele passou a levar o título do imperador romano, Pontifex Maximus. Ali começou a surgir a doutrina da hierarquia. Ali começou a surgir os bispos, os cardeais, os arcebispos e os padres.
toda uma hierarquia, todo um clero. E o Messias então mostrou que aquela igreja havia se corrompido, aceitando a hierarquia no seu meio. O que as igrejas evangélicas fizeram foi o mesmo. Quando Martinho Lutero saiu da igreja católica, essa doutrina da hierarquia veio junto. Ele arrastou isso para dentro das denominações. E hoje nós vemos dentro das denominações uma hierarquia maligna, aonde o bispo manda para os pastores, e os pastores para os evangelistas, e os evangelistas para os presbíteros, e os presbíteros para os diáconos, e toda essa hierarquia manda para a igreja, os leigos que estão sentados no banco. Portanto, essa hierarquia é uma doutrina antibíblica, ela é maligna, e essa hierarquia tem subjugado os irmãozinhos que estão sentados no banco, tem dominado, tem explorado, tem tirado dinheiro, tem subjugado os leigos. Gostaria de estar dando continuidade a esse estudo. A hierarquia, ela governa sobre os menores, mas na igreja não pode existir um governo. No livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ali diz que o bispo deve governar bem a sua casa, porque senão como ele cuidará da igreja de Ialvo? Observe você que está me assistindo. O texto diz que o bispo deve governar bem o presbítero, ele deve governar bem a sua casa. Mas quando o texto se refere à igreja, o texto diz, pois como ele então poderá cuidar da igreja? Se ele não governa bem a sua casa, como ele cuidará da igreja? Você pode observar que a palavra muda. O texto não diz, pois como ele governará a igreja. Não, o texto diz, pois como ele cuidará da igreja. Por quê? Porque a igreja não é para ser governada. A casa do bispo é para ser governada, porque ele é o cabeça daquela casa. Mas a igreja não é para ser governada, é para ser cuidada, porque ele não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Yahushua, o Messias. É ele quem tem que governar sobre a igreja. Eu gostaria de estar lendo também no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, para que você que está me assistindo possa entender com clareza. Eu creio que o Eterno está abrindo a sua mente e você está entendendo essa palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 diz assim: apacentai, essa é a tradução original, não pastoreai, é apacentai, está na Bíblia de Jerusalém. Apacentai o rebanho de Ialvo, que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Ialvo quer, nem por top ganância, mas por devoção. Preste bem atenção você que está me assistindo, estarei lendo de novo. Apacentai, é para os presbíteros apacentar a igreja de Ialvo. Aí ele diz, apacentai o rebanho de Ialvo, que vos foi confiado, cuidando dele, cuidando, não governando. Essa é a tradução original. E aí aqui diz, não por coação, não por obrigação, mas de livre vontade, como Ialvo quer, nem por top ganância, não atrás de dinheiro, mas por devoção. Portanto, aqui está a questão clara, a igreja é para ser cuidada, ela não é para ser governada. E ela é para ser cuidada, é para ser apacentada pelos presbíteros, não por um pastor. Pois se existe um pastor na frente de um rebanho, ele está tentando tomar o lugar do Messias. Ele está fazendo igual o Papa que colocou na sua testa, na sua boina, Vigários Filhos Dei, substituto do Filho do Eterno. E na sua roupa está General Deus em terra, substituto geral do Criador na terra. Nós não devemos aceitar tal coisa. O nosso apacentador é Ialvo no Velho Testamento. Hoje no Novo Testamento ele nos deu um apacentador, Yahushua, o seu filho. E é ele quem tem que encabeçar a igreja, e não um homem, e não um pastor terreno. Portanto, aqui nós podemos ver que a igreja era cuidada pelos presbíteros. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, que sou também presbítero como eles. Isso aqui é Pedro dizendo. Pedro não era o pastor de uma igreja. Ele era um dos presbíteros que cuidava de uma igreja em uma localidade. Quando eles estavam viajando, eles faziam a função de apóstolos, que era estabelecer igrejas. Mas quando eles estavam em uma localidade,
ali eles estavam na função de presbíteros. Eles faziam parte de um conjunto de presbíteros em uma determinada localidade. Ali na igreja primitiva não existia um cabeça, ninguém mandava para ninguém. Ali a igreja funcionava como um corpo. A igreja é o corpo do Messias na terra e nós somos os seus membros. Um dedo não pode mandar para o outro dedo, a mão não pode mandar para a outra mão, um pé não pode mandar para o outro pé. Quem governa o corpo é o Messias. É ele que é o cabeça do corpo. Portanto, a igreja não tem um outro cabeça a não ser o Messias. Isso está no livro de Colossenses e está no livro de Efésios. Ali diz que o Messias é o cabeça do corpo. Mas a igreja caiu em transgressão. Ela aceitou uma hierarquia no seu meio. Ela fez como Israel fez no Velho Testamento. Ali no Velho Testamento nós vemos que o Pai era quem guiava aquele povo por meio do seu Espírito. O Pai falava na boca de Samuel e Samuel transmitia aquilo que o Espírito do Eterno colocava na sua boca. Portanto, aquele povo era dirigido pelo próprio Eterno. Era o próprio Eterno que tirou eles do Egito e governou sobre eles e que dirigiu eles durante toda aquela sua jornada. Mas chegou uma época em que Israel parou e disse: nós também queremos ter um rei sobre nós. Eles começaram a ver os seus povos vizinhos e ali eles começaram a ver que todos aqueles povos tinham um rei que liderava eles. Tinha um rei que ia na frente deles e combatiam as suas guerras. Israel começou a desejar uma liderança humana. O Eterno ia liderar o seu povo. O Eterno ia colocar uma liderança humana sobre a igreja, sobre a sua igreja. Mas Israel passou o carro na frente dos bois. O Eterno ia encabeçar, ele ia humanizar a sua liderança na pessoa do Messias, na pessoa de Yahushua. No tempo exato em que o Messias viria à terra, o Eterno iria fazer isso. Mas Israel passou o carro na frente dos bois. Eles desejaram um líder naquela época. E então o Eterno deu para eles Saul, um homem corrupto, um homem que ali explorou eles. O próprio Eterno disse: eu vou dar para vocês um rei, mas ele vai explorar vocês. Ele vai tirar o dízimo de vocês e vai explorar a nação de Israel. Mas Israel então aceitou aquela proposta. E então Samuel disse que eles haviam rejeitado ele. E aí o Eterno disse que eles não te rejeitaram, Samuel. Eles rejeitaram foi a mim. Da mesma forma aconteceu com a igreja primitiva. Ela rejeitou o governo do Eterno através do Espírito Santo. Ela tirou o Espírito do Eterno de lado e colocou a hierarquia humana. Colocou os homens para liderá-la. A igreja caiu em transgressão quando ela aceitou os nicolaítas no seu meio. Hoje essa obra é maligna. O Messias disse: eu odeio a obra dos nicolaítas. Ele não aceita uma hierarquia dentro da sua igreja. Portanto, se você está sendo encabeçado por uma hierarquia, rejeite, meu irmão. Não aceite esse governo humano. Não aceite essa doutrina de Satanás, porque sim, isso é uma doutrina maligna. Isso é uma doutrina que vem de Satanás. Isso é uma doutrina maligna. Isso é uma doutrina que vem de Satanás. No livro de Judas, capítulo 11, nós podemos ver os erros que a hierarquia tem cometido. Judas, versículo 11, diz assim: ai deles porque trilharam o caminho de Caim. O que eles fazem que eles estão seguindo o caminho de Caim? Eles estão te matando espiritualmente, porque todas as doutrinas que eles ensinam são doutrinas de morte, são doutrinas malignas. Eles não te ensinam o verdadeiro nome do Messias, que é Yahushua. Eles não te ensinam que o nome do Pai é Yahweh, que não existe uma trindade, que não existe dízimo e etc. Tudo que eles ensinam são doutrinas malignas e espiritualmente eles estão te matando, meu irmão. Você que está me assistindo, acorda, desperta, porque esse clero aí, ele quer somente te subjugar, ele quer te explorar. Aqui continua dizendo: seduzidos por um salário, entregaram-se ao desvario de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Eles se desviaram por um salário seguindo o caminho de Balaão. Qual foi o caminho de Balaão? O caminho de Balaão foi o caminho de profetizar por um salário.
A palavra Balaão eu gostaria de estar te mostrando aqui no placar, para que você possa ver o quanto a coisa é séria. Coisas que os pastores não te ensinam. Eu gostaria de estar passando para você que está me assistindo. Porque nós não temos compromisso com o sistema, nós temos compromisso com a palavra do Eterno. E aqui nós podemos ver a palavra Balaão, Apocalipse 2,14. Ali diz que na igreja primitiva surgiu a doutrina dos Balaão. Quem eram os Balaão? Os Balaão são os mesmos nicolaítas, é uma hierarquia dentro da igreja. Tudo significa uma só coisa. Balaão, Jezabel e nicolaítas, tudo significa uma só coisa, a hierarquia. Portanto, aqui nós podemos ver a palavra Balaão significa devorador do povo. Se você tem uma Bíblia Almeida de estudo no rodapé, você pode ver isso com clareza no seu rodapé. Ali diz, Balaão significa devorador do povo. Quem é o devorador do povo hoje, meu irmão? Você que está me assistindo, não é o clero? Não é hierarquia? Eles não estão pedindo dinheiro sem freio, eles são uma coisa desenfreada. Eles são um saco sem fundo. Nada preenche a ganância do coração desses homens. Eles estão te devorando. No livro de 1 Coríntios, Paulo diz que o Eterno nos livrou, Ele nos libertou para vivermos em liberdade e que nós não deveríamos aceitar esses homens nos escravizar. Paulo diz que ali esses homens estavam escravizando a igreja de Corinto, estava surgindo ali os falsos apóstolos, mas a igreja de Corinto, Paulo estava vivo e então ele conseguiu contornar a situação. Mas nos dias de hoje a coisa é muito séria. Esses homens têm ido diante da televisão e têm explorado as pessoas. Eles estão vivendo em luxúria. Todo o tanto de dinheiro que eles ganham são pouco. Eles dizem que isso é para a obra do Eterno, mas isso é mentira. Essa obra é deles. E eu vou estar te provando isso dentro da Sagrada Escritura. Essa obra não é para o Eterno, é para eles que eles estão fazendo essa obra. Portanto, aqui nós podemos dar continuidade. Eles seguiram pelo caminho de Caim, seguiram, seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvários de Balaão. Eles são assalariados, esses homens. E eles pereceram na revolta de Coré. Mas o que foi que Coré fez? Os pastores não te explicam o que Coré fez. No Velho Testamento, Coré já era sacerdote. A Bíblia nos diz que nós somos sacerdotes de Yahweh. Nós somos seus sacerdotes. Portanto, no Velho Testamento, Coré era sacerdote. Mas Coré era ambicioso. Ele queria o lugar de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Coré queria tomar o lugar de Arão. Ele queria ser sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote hoje, você que está me assistindo? O sumo sacerdote hoje é Yahushua, o Messias. E esses pastores estão querendo tomar o lugar de Yahushua. No livro de 1 Timóteo diz que a vontade de Yahuwah é que todo tipo de homem seja salvo. E chega ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Criador, Yahuwah, e um só mediador entre os homens, e Yahushua, o homem. Portanto, ali nós podemos ver que Yahushua é o sumo sacerdote. É ele que intercede ao Pai por nós. No Velho Testamento, Arão intercedia pelo povo. Ele era o sumo sacerdote. Mas Coré queria tomar o lugar de Arão. Coré queria tomar o lugar do sumo sacerdote. Portanto, este é o pecado da hierarquia hoje. Eles querem tomar o lugar de Yahushua, o único mediador entre o Criador e os homens. Eles querem roubar o lugar dele. Você vai até uma reunião de obreiro e é eles quem determinam quanto tempo você irá ficar de prova. Na Igreja Católica existem os mesmos Balaãos, ali existem os mesmos Coré. Eles estão ali para interceder ao Criador pelos homens. E ali diz que quando um padre, uma pessoa comparece perante um padre, o padre diz: reza 10 Ave Maria, reza 100 Ave Maria e o seu pecado estará perdoado. Eles querem roubar o lugar do Messias e Yahushua. Foi isso que Coré fez. Ele queria tomar o lugar do sumo sacerdote Arão. Portanto, esses homens são corruptos. Olha o que diz o texto. São eles que constituem escolhos nos vossos ágapes, nas vossas festas. E regalando-se irreverentemente. São pastores que apacentam a si mesmos. Portanto, aqui nos mostra, são homens que apacentam a si mesmos. Eles não têm amor com as almas. Eles fingem esse amor. Mas no livro de 1 Pedro nos mostra que com palavras fingidas, eles farão comércio de vós. Eles vão declarar que são pessoas que estão preocupadas com o rebanho.
mas isto é mentira. São lobos disfarçados de ovelha. No livro de Isaías, capítulo 56, diz que são homens que apacentam a si mesmos, são cães gulosos, são preguiçosos e que só gostam de dormir. Isaías 56, versículo 1 em diante. No livro de Ezequiel, capítulo 34, diz que eles estão preocupados somente em tirar a lã das ovelhas e que eles não estão preocupados em curar as que estão feridas. Pelo contrário, eles tiram a lã e deixam a ovelha no frio, passando frio, sem nenhuma lã. Por que eu estou te dizendo isso? Porque esses pastores não têm vergonha na cara deles. Eles vão diante de um aposentado que precisa do seu dinheiro para comprar remédio e para fazer despesa da sua casa. Eles não têm vergonha de tomar o dízimo daquela pessoa. Aquela pessoa, o seu dinheiro mal dá para pagar a sua água, a sua luz, a sua despesa e os remédios que ela tem que tomar. Apenas um salário mínimo. Eles não importam com isso. Eles vão ali e tomam o dinheiro dos aposentados. No livro de Lucas diz que eles devoram a casa das órfãos e das viúvas, e para se justificarem fazem longas orações. São os pastores de hoje, são os corruptos. Eles fecham o reino dos céus diante dos homens, não entram e não deixam os que querem entrar. Eles cobram 10% para poder pregar a mensagem do Evangelho. São homens corruptos. Enquanto o Messias disse, de graça recebestes, de graças também vocês vão dar. O Messias nunca cobrou um centavo de ninguém para pregar o Evangelho. Paulo disse que ele fazia tenda para não ser pesado aos ombros da igreja. Não que ele tivesse direito em receber ajuda. Eu estou falando de ajuda, não estou falando de salário. Se a igreja achasse por bem ajudar os apóstolos ou os presbíteros daquela época, foi isso que Paulo disse. Não que a igreja era obrigada, a igreja poderia ajudar com a cesta básica, com uma ajuda, não assalariar, porque a igreja não é uma firma aonde assalaria a pessoa. As denominações não são igrejas, elas são firmas aonde se assalaria as pessoas. Isto é errado. Elas são uma organização. Isto é um sistema corrupto e maligno. Gostaria de estar lendo no livro de Gênesis capítulo 11, versículo 4, para que você possa entender com clareza. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Se você tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar. Aqui diz assim, Gênesis 11, versículo 4. Disseram, vinde e construamos uma cidade e uma torre, cujo tope penetre os céus. Façamos também para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre, se torne famoso. Aqui nós vemos a edificação da Torre de Babel. Aqui nós vemos que os homens disseram, vinde e edifiquemos para nós uma torre, cujo topo chega até os céus. E também criamos para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre, ou seja, famoso. Esses pastores estão dizendo, vinde nos ajude a nos edificar, nos ajude a edificar a nossa igreja, na verdade a nossa Babilônia, a nossa Babel, para que nós possamos chegar até o céu, para que nós possamos criar um grande número de pessoas e para que o nosso nome se torne célebre. Eles disseram, vinde e edifiquemos uma torre, cujo tope chega até os céus, e façamos para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre. Não é isso que os pastores estão fazendo? Eles não criam uma denominação e ali colocam um nome e tenta fazer com que esse nome se torne célebre. A Assembleia de Deus tenta fazer com que o nome da Assembleia se torne célebre e não o nome do Messias. A Deus e Amor está tentando fazer com que o seu nome se torne célebre, conhecido no mundo inteiro. A Universal quer levar o nome da Universal perante os quatro cantos da terra. Eles querem que o nome das suas Babéis, das suas denominações, se torne célebre e famoso. E um outro nome que eles estão divulgando para que, junto com o nome das suas denominações, é o nome Jesus, um nome político e um nome comercial, um nome para que as pessoas possam arrecadar dinheiro. Esse não é o verdadeiro nome do Messias. O verdadeiro nome do Messias é Yahushua. E a sua verdadeira igreja, ela não leva o nome de um sistema, ela não carrega o nome de assembleiana, ela não carrega o nome de presbiteriana,
pois isso são nome de denominações, nome de facções religiosas. E nós não devemos tomar bandeira, nós não devemos tomar nenhuma dessas bandeiras, nós não devemos tomar nenhum desses nomes. Nós devemos levar o único nome, o nome do Salvador, o qual é Yahushua. No outro estudo nós falamos sobre o nome do Messias. Portanto, eu estou trazendo esse estudo para você, para que você possa entender com clareza o que é a hierarquia dentro da igreja. Essa hierarquia é maligna. Gostaria de estar te mostrando mais uma parte, onde fala sobre a Jezabel. Eu não vou estar virando o placar para não tomar tempo, mas eu gostaria de estar lendo em Apocalipse capítulo 2. Estaremos já dando fim neste estudo, mas eu gostaria de estar lendo mais essa parte. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Aqui diz assim: reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Aqui o Messias disse que a igreja de Tiatira estava deixando em paz esta mulher chamada Jezabel. Nós sabemos que Jezabel existiu no Velho Testamento, era a mulher do rei Acabe. Ela dominou aquele homem, dominou aquela nação, fazendo com que aquela nação adorasse um ídolo chamado Baal. Hoje a hierarquia no sentido espiritual está dentro da igreja novamente. É isso que o Messias nos mostrou na igreja de Tiatira. Ali surgiu a Jezabel. Quem é a Jezabel? A Jezabel é a hierarquia dentro da igreja, meu irmão. Você que está me assistindo, preste bem atenção. Aqui diz que ela seduz os servos do Messias e leva eles a cometerem idolatria. E aqui se diz que ela se declara, profetiza e ensina. Quem é que está ensinando o povo hoje? Não é hierarquia, não é aqueles que estão em cima do púlpito, não é aqueles que amam os primeiros lugares nas sinagogas, não é aqueles que usam roupas distintivas e que gostam de ser chamados de mestre, de pastor pelos homens nas praças. Não são estes. Esta Jezabel é a hierarquia que está dentro da igreja. Ela se diz profetiza, pregadora da palavra, e ela ensina os servos do Eterno a cometer idolatria. Como é que ela faz isso? Ela faz isso como a Jezabel do Velho Testamento fez. A Jezabel do Velho Testamento diz que Baal era o criador do universo. A palavra Baal significa Senhor. Hoje os pastores, os líderes estão dizendo que o criador do universo é o Senhor. Senhor significa Baal. O criador do universo não é Baal, é Yahweh. Portanto, eu deixo essa mensagem aqui para que você possa meditar no que eu estou dizendo para você. Essa hierarquia precisa ser extirpada do nosso meio. É um câncer maligno que está corroendo o corpo do Messias. Nós precisamos rejeitar esse clero. Portanto, eu deixo essa mensagem com você e agradeço ao Eterno por essa palavra. Amém.